paz, irmãos. Que o Senhor possa estar ministrando na vida dos queridos, que o Senhor possa estar derramando suas bênçãos sobre a vida dos queridos. Estamos aqui mais uma vez para a nossa EBD online. E nesta manhã nós iremos falar um pouquinho sobre a última lição do nosso estudo, do nosso material, o livro Lições de Vida, do Max Lucado, que nós estamos acompanhando já há alguns domingos. Nós vamos fazer hoje a lição 12 e vamos tratar de um tema bastante interessante, que é o tema do perdão, né? E vamos falar sobre, o título da lição de hoje é O Milagre do Perdão. Então, vamos começar, mas antes de a gente trabalhar, de a gente começar a falar sobre qualquer temática, é preciso que a gente peça ao Senhor, né, que Ele possa ministrar em nossas vidas, que Ele possa estar aí nos usando para poder transmitir a palavra do Senhor, né? Esse privilégio que a gente tem de transmitir a palavra do Senhor, de compartilhar, na verdade, a palavra do Senhor com os irmãos. Então vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela tua misericórdia em nossas vidas, te agradecemos porque tu tens cuidado de nós. Pedimos, Senhor, que tu, nesse instante, Senhor, durante essa transmissão, esse EBD, Senhor, nós possamos estar sendo usados, Senhor, por ti. Que tu possas ministrar em nossa vida, Pai, que tu possas estar nos usando de forma sábia, Pai, para poder falar, para poder transmitir a palavra e que essa palavra possa alcançar, Senhor, os corações dos irmãos, que Ele possa fazer morada, Senhor, que haja, Senhor, transformação de vidas nessa manhã. Perdoa, Senhor, os meus pecados, faça com que nós possamos ser usados. Eu que eu te peço, humildemente, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos começar a nossa lição. Vamos mudar aqui para o nosso modo de apresentação para podermos começar a falar sobre a nossa temática. Bom, meus caros, como nós falamos agora há pouco, nossa escola bíblica online terá hoje como tema, né? Ou aliás, como base, o livro de Filemon, no capítulo 1, do versículo 8 ao 21. Essa é a lição 12, e faz parte aí do livro Lições de Vida de Max Lucado, que nós temos estudado durante esses domingos. Nossa temática de hoje será o milagre do perdão. E a gente percebe que o perdão é um tema sempre muito tratado dentro do contexto bíblico, particularmente no Novo Testamento. A gente vê o Senhor falando sempre, né, sobre a nossa responsabilidade em perdoar, né? Nós temos um texto bastante conhecido da oração que Jesus nos ensina. E uma das partes desse texto, uma das partes dessa oração que Ele nos coloca, justamente é essa, né? Que nós devemos perdoar, né? Que nós devemos ser perdoados por Ele, né? À medida que nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Então, se a gente vai decorrendo ali sobre os textos do Novo Testamento, dos Evangelhos, vamos ver sempre situações em que o perdão é colocado, né? João fala sobre perdão, Paulo fala sobre perdão, o livro de Mateus fala sobre perdão. Então, todo o Novo Testamento está recheado, né, do incentivo a que nós possamos perdoar as pessoas, perdoar os nossos irmãos, perdoar os nossos inimigos. E é claro que isso se dá porque o perdão tem um poder extraordinário. A gente percebe que só o cristianismo ele dá tanta importância e relevância ao perdão. As outras religiões a gente percebe que isso não acontece, né? Mas no cristianismo o perdão é uma coisa que é tratada de maneira bem clara, bem objetiva. É quase como uma ordenança, na verdade, para a gente perdoar as pessoas que nos têm ofendido. E o perdão tem esse efeito libertador. Muito mais, né? É impressionante que o perdão às vezes tem um poder libertador muito mais para quem dá o perdão do que propriamente para quem recebe. A gente vai falar um pouco sobre isso durante o estudo desse texto. Então vamos começar aqui a conversar sobre essa temática lendo o texto que é nosso texto base, Filemon 1, de 8 a 21. O que é que Paulo diz para a gente, né? Essa carta que Paulo escreveu. Ele fala o seguinte: por isso,
mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava na prisão. Ele antes lhe era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Mando-o de volta a você como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo para que você o tivesse de volta para sempre, não mais como escravo, mas, acima de escravo, irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa quanto como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo ou lhe deve alguma coisa, põe em minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho. Eu pagarei, para não dizer que você me deve a sua própria pessoa. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Escrevo-lhe certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que eu lhe peço. Então a gente percebe aí um texto maravilhoso da palavra do Senhor, aonde Paulo faz um apelo a Filemon para que Filemon tenha compaixão e perdoe e receba de volta o Onésimo. Mas Filemon, irmãos, ele tinha todo o direito de estar muito chateado com o Onésimo, tinha todo o direito, tá? E ele tinha toda a razão, vamos dizer assim, do ponto de vista humano, em ficar ali aborrecido. Onésimo, ele era escravo de Filemon, todavia ele roubou Filemon, fugiu logo depois do delito. E aí, de algum modo, esse ladrão, o Onésimo, ele chegou à metrópole de Roma, onde por acaso conheceu o apóstolo Paulo, que por acaso era um velho amigo de Filemon. Transformado pela mensagem de Cristo, Onésimo, a pedido de Paulo, retorna para Filemon. Em circunstâncias normais, Filemon teria todo o direito de se vingar de Onésimo. Mas aquelas não eram circunstâncias normais. Onésimo fugiu como escravo e agora retorna como cristão e irmão espiritual. Paulo não pede que Filemon liberte Onésimo da escravidão, mas sim que o liberte de uma vingança cruel. E ele exorta Filemon a oferecer graça ao invés de exigir justiça. Então, isso é o contexto dessa história, desse texto que Paulo escreve, da carta que Paulo escreve a Filemon. Ele pede para que Filemon tenha compaixão daquele escravo que fugiu e ainda o roubou. Mesmo sabendo que pela lei da época, Filemon tinha todo o direito de se vingar, de fazer o que bem quisesse com o seu escravo. E agora esse escravo convertido, Paulo, que trata Onésimo como um filho na fé, que ele conseguiu gerar enquanto estava preso, ele pede em favor de Onésimo a Filemon, e de forma bastante poética, bastante bonita, ele suplica, na verdade, aí a Filemon, para que Filemon receba Onésimo como se estivesse recebendo o próprio Paulo. E a gente vai ver como esse texto é rico, nas explorações que são feitas pelo Max Lucado em suas perguntas logo mais. Então vamos lá começar a falar um pouquinho sobre quais são os questionamentos que o Max Lucado nos coloca a partir desse texto. E a primeira pergunta que ele fala na nossa parte de exploração é diz o seguinte: em que momento, se houve algum, é apropriado que um líder cristão como Paulo
exerça autoridade sobre o outro cristão. Você perceba que no texto que a gente acabou de ler, Paulo lhe diz o seguinte, logo no início, no capítulo, no versículo 8, ele fala assim, olha, eu sei que eu teria autoridade para mandar você fazer o que era sua obrigação. Todavia, eu vou pedir a você, né, suplicar a você, em amor, para que essa graça, né, que você possa derramar sobre a vida do Onésimo não seja algo impositivo, mas que seja algo voluntário, que seja algo que você está fazendo de coração. Então, se a gente lê o texto, né, ele fala o seguinte, só repetindo, né, o versículo 8 e 9. Por isso, ainda que eu tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia peço-te antes por amor, sendo eu, tal como sou, Paulo, velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Então, Paulo não usa da sua autoridade de apóstolo para impor a sua vontade a Filemão, mas solicita em amor. E, sinceramente, diante da pergunta do Max Lucado, eu não vejo por que um líder cristão deveria impor. Tem uma frase que a gente usa muito em termos de gestão, é que quando uma pessoa começa a querer impor a sua autoridade, ela já a perdeu. Quando a pessoa tenta impor pela força a sua vontade, é porque essa autoridade dessa pessoa já não existe sobre as demais. Então, um verdadeiro líder, ele tem que estar conduzindo as pessoas, né, de forma amigável, que essas pessoas se sintam, né, como é que eu vou dizer, que elas possam se sentir amadas e que elas possam se sentir parte de um corpo. Esse é o sentimento que um líder cristão deve ter em relação aos seus liderados. É como o próprio Paulo coloca, né? Ele poderia impor a sua vontade, mas ele está pedindo em amor, né, para que esse amor liberado por Filemão não seja algo impositivo. Então, muitas vezes, podemos fechar portas ao invés de abri-las quando exercemos uma autoridade autoritária, né, em vez de uma postura humilde. Então, isso é a postura que deve ser adotada pelo líder cristão. É uma coisa que eu acho interessante, né, e essa palavra de Filemão, de Paulo é tão verdadeira, que tem situações em que a gente trabalha para outra pessoa, né, se envolve em serviço, se envolve em trabalho, muitas vezes de tão bom grado, em virtude da liderança que a gente tem, que a gente acaba fazendo o que quer, o que essa liderança quer, e até mais do que essa liderança quer, de bom coração, até às vezes nem nos preocupando com o que nós vamos ganhar ou vamos ter em retorno a isso. Então, uma liderança cristã deve ser humilde e deve buscar, né, exercer sua autoridade assim como Cristo exerceu, sem forçar, sem impor, mas baseada no amor, na compreensão, na compaixão, na solidariedade que deve ser despertada nos seus liderados. Tá joia? Uma outra questão que o Max Lucado nos coloca é o seguinte, olha, Onésimo era um ladrão comum, né, que acabou se tornando como o próprio coração de Paulo, que está lá no versículo 12. Como explicar tamanha mudança? Aí o versículo 12 diz para a gente o seguinte, e tu, torna a recebê-lo como as minhas entranhas. Né? A gente viu lá que na versão NVI ele fala como a mim mesmo, como o meu coração. Então, Onésimo era apenas um escravo, ladrão e fugitivo, mas agora é filho na fé de Paulo e irmão na fé de Filemão. Em Cristo, conforme diz Gálatas 3:28, em Cristo não há escravos nem livres, todos somos iguais. Então, você perceba que quando Paulo, né, fala que Filemão deveria recebê-lo conforme o coração, é porque Paulo naquele momento, né, tinha gerado o Onésimo como um filho na fé. Então, enquanto filho na fé, Paulo, que já tinha dito em Gálatas que não há cristão, não há escravo nem livre, enquanto nós somos cristãos, nós somos todos iguais. Por isso essa mudança de postura que Paulo adota, né?
Por isso ele adota essa postura, porque ele entendia que, enquanto cristãos, né, comungando da mesma fé, todos nós somos iguais, devemos ser tratados de igual modo. Isso não significa que quando uma pessoa é convertida, que a sua condição social muda ou que suas dívidas não devem mais ser pagas. Não é isso, irmãos. Tá? Mas é esse sentimento de unidade que a gente tem, que a gente não vai olhar, né, a condição social das pessoas para podermos tê-las como iguais. Não é isso que define, né, a igualdade, mas sim a fé em Cristo, né, o sentimento de unidade, né, que a gente até comentou sobre isso lá no livro de Atos, quando se comportava a igreja primitiva, enquanto alguns irmãos que tinham mais davam para os que tinham menos, né, vendiam suas posses e entregavam na igreja para poder dar para os que tinham menos. Então, não é a quantidade de bens, né, a condição social que as pessoas têm que vai nos trazer essa unidade, tá? Mas a fé em Cristo. Mas significa que Onésimo agora tem uma nova posição diante de Deus e diante do povo de Deus. E Filemon tem que levar isso em consideração no momento em que recebê-lo. Filemon agora começa a enxergar de uma forma que Paulo enxerga, né, o Onésimo não mais como um escravo, mas sim como um irmão em Cristo, ao qual ele deveria amar. Se ele já amava Onésimo enquanto escravo, ele agora deveria amá-lo muito mais enquanto irmão em Cristo, né, e servo do Senhor, né, que partilhava do mesmo pensamento, da mesma unidade, do mesmo sentimento em relação a Cristo. Então, isso explica aí a mudança, né? O Onésimo saiu ladrão, o Onésimo saiu escravo, mas agora ele retorna um homem livre em Cristo Jesus, né? Um homem arrependido, tá? E um homem que estava disposto, né, a receber as consequências pelo seu pecado, pelo seu erro, tá? E ao qual, né, o Paulo defende e busca fazer com que Filemon possa ter essa compaixão e não aplicar-lhe ali a justiça que seria devida. Então, esse é a explicação que a gente tem quanto a essa questão que o Max Lucado nos levanta. Que lições sobre respeito você encontra nessa pequena epístola? Bom, essa visão que a gente está colocando aqui nessa pergunta que o Max Lucado nos faz é uma visão muito particular, né? Cada um que vai ler o texto possivelmente vai identificar alguma forma de respeito, né? Alguma situação em que ele verifica o respeito sendo exemplificado nesse texto. Eu vi pelo menos 3 situações, né, em que eu encontro lições sobre respeito nesse texto. A primeira situação é o respeito de Paulo aos sentimentos, né, de Filemon, ou a pessoa de Filemon. Porque perceba que Paulo, como ele mesmo diz no versículo 8, ele poderia impor o Filemon, né, a condição de que ele deveria mesmo perdoar o Onésimo, né, porque era obrigação dele fazer isso enquanto cristão, enquanto nova pessoa em Cristo. Todavia, Paulo entende, né, que o sentimento, a ferida, a mágoa do Filemon era algo legítimo. E ele sabia que se ele impõe a Filemon essa obrigação, Filemon não ia se libertar desse sentimento de raiva, Filemon não ia se libertar dessa mágoa, desse mal-estar que ele tivera vivido ali com o Onésimo. Então, quando Paulo coloca essa situação em que ele vai pedir a Filemon que perdoe Onésimo em amor, além de respeitar o sentimento do Filemon, né, respeitar, e claro que era legítimo esse sentimento de raiva, como a gente já leu agora há pouco, ele também dá ao Filemon a oportunidade de se libertar daqueles sentimentos ruins que ele nutria por Onésimo. Então, a primeira questão que eu vejo aí é esse respeito que Paulo tem aos sentimentos de Filemon, né,
ao poder, vamos dizer assim, que Filemão exercia sobre Onésimo, enquanto Onésimo era escravo seu, né, e também em função do crime que o Onésimo tinha cometido. Paulo respeita isso e, ao invés de impor, pede isso em amor. Então eu acho essa parte bastante significativa. Uma outra coisa que eu vejo aí também é o respeito, né, a humildade de Paulo em não impor a sua autoridade. Tá? Então, o Paulo também, ele além de respeitar o sentimento do Filemon, tá, ele demonstra aí essa humildade, né, esse respeito, não só ao sentimento, mas agora enquanto a pessoa, né, em não fazer essa imposição. E uma outra coisa que eu vejo também é o respeito de Filemon em obedecer, né, em receber Onésimo em obediência a Paulo. Porque você perceba que lá no final do texto, no versículo 21, Paulo diz, olha, eu sei que você vai recebê-lo, eu sei que você vai fazer ainda mais do que eu estou lhe pedindo. E é claro, quando Onésimo chega lá, deve ter passado um flash na cabeça do Filemon, dizendo, rapaz, esse camarada me roubou, esse cara fugiu, né? Esse cara me prejudicou e agora eu tenho que recebê-lo. Irmãos, não é fácil a gente perdoar. Perdoar não é uma ação fácil. Né? É uma ação divina, é deixar com que Deus, né, entre em nosso coração e faça com que a gente possa ali dar, né, libertar aquela pessoa da prisão da nossa mágoa. Então não é fácil. E eu acho bonito a forma como Filemon se submete, né, a Paulo enquanto seu líder, enquanto seu mentor, enquanto seu pai na fé, e em obediência a Paulo, em obediência à palavra do Senhor, fiel àquilo que ele crê, ele recebe Filemon, ou recebe Onésimo. Tá joia? Alguns poderiam argumentar que a situação entre Onésimo e Filemon não era da conta de Paulo. Obviamente o apóstolo não concordava com essa opinião. Quais as implicações disso para nós? Irmãos, é muito comum, né? Tinha um ditado antigo que hoje não se aplica mais, mas que as pessoas diziam sempre, não estou dizendo que não é o contexto aqui, mas serve para a gente como uma exemplificação, que entre briga de marido e mulher não se mete a colher. Né? Hoje a gente sabe que isso não deve acontecer. Né? A gente tem que muitas vezes meter a colher sim, para evitar qualquer tipo de violência doméstica. Mas é análogo aqui a essa percepção também, né? Essa ideia de que Paulo não deveria se meter nesse problema, nessa relação entre o Filemon e o Onésimo. Tá? Paulo não concordava com isso, e as implicações que nós temos que perceber aqui é o seguinte: a gente nunca deve perder a oportunidade de ser pacificador. Que Paulo, grande questão aqui é que Paulo entrou no meio dessa relação como um pacificador. A gente vê isso lá no versículo 8:16. Paulo ele foi intercessor, ele foi um mediador, ele foi um pacificador nessa relação. Ele pediu a Filemon por Onésimo, explicou as razões, ele destruiu, vamos dizer assim, né, qualquer argumento que Filemon pudesse ter para não receber Onésimo. Primeiro ele não impôs, ele pede que Filemon obedeça a isso em amor, faça isso em amor. Ele coloca-se, né, na situação de que, olha, se você me tem, né, como companheiro de fé, receba como se estivesse recebendo assim, a mim mesmo. Tá? Outra coisa que ele coloca, que é interessante, ele diz, olha, se ele furtou uma coisa de você, ele fez algum mal, né, tirou alguma coisa sua, pode colocar na minha conta que eu vou pagar. Então, todos os argumentos que Filemon pudera ter, né, Filemon pode dizer, olha, não, mas eu não vou perdoar porque esse camarada me roubou. E aí Paulo está dizendo, olha, não te preocupas. Se aconteceu, se ele te roubou alguma coisa, se ele tirou uma coisa de você, deixa que eu pago, pode colocar na minha conta. Então, Paulo exerceu essa função. E nós também temos que, igualmente a Paulo, igualmente a Cristo, nós devemos também ser um pacificador. É uma pergunta que a gente coloca para os irmãos. Temos nós construído pontes ou cavado abismo entre as pessoas? Muitas vezes a gente faz isso, irmãos. A gente faz isso. Olha, eu posso te dizer uma coisa com experiência própria. Uma certa vez eu fui
muito machucado em uma igreja que eu fazia parte. Eu fui muito ferido. Uma pessoa que eu amava muito, o pastor da minha igreja, e não sei quanto aos irmãos, mas quando eu me relaciono com um pastor, eu meio que atribuo muitas das funções de um pai ao pastor. E eu sei que alguns irmãos fazem a mesma coisa. Então, quando a gente é ferido por um pastor, muitas vezes a gente se sente ferido pelo nosso próprio pai. E foi isso que eu senti na época. E é interessante que quando a gente vai pedir conselho a uma outra pessoa, muitas vezes a gente vai na expectativa de que aquela pessoa nos dê razão, de que aquela pessoa nos reforce muitas vezes a revolta que nós já estamos sentindo no nosso coração. E isso, irmãos, é construir abismo. Muitas vezes a gente reforça, a gente escuta um lado da história, né? A gente tem isso. Eu costumo dizer que toda história tem pelo menos 3 lados. O lado de quem conta, né? Quem acusa, o lado de quem é acusado e o nosso lado que estamos ouvindo. E muitas vezes a gente só se preocupa em ouvir um dos lados, tomar partido e às vezes falar mal, né? Às vezes motivar a raiva daquela pessoa, às vezes incendiar, colocar fogo naquela brasa, né? Ou naquela lenha que está ali a queimar. E isso é construir, né? Abismo, é cavar abismo entre pessoas. Então é importante que nós possamos nos vigiar, né? E quando uma pessoa vier falar mal do outro, quando uma pessoa vier falar mal do seu pastor, né? Ou vier falar mal da sua igreja, chama ela no canto, querido, vamos orar, vamos pedir a Deus que possa tocar o coração desse irmão ou do pastor, ou, né, eu possa modificar a nossa igreja, tá? E que a gente possa aí, em comunhão, resolver esse atrito, né? Então nós temos sempre que estar nos colocando como pontes, assim como Paulo colocou. Então, quando a gente vê essa situação de Onésimo e Filemão e essa intromissão de Paulo aí, isso nos traz também a responsabilidade de, assim como Paulo, sermos ponte e não abismo entre as pessoas. Tá joia? Temos que ser um agente pacificador, um agente mediador, um intercessor. E aqui chegando na parte da inspiração, que é um outro trecho que o Max Lucado nos coloca, e tem uma frase que ele colocou nesse momento de inspiração que ele coloca na lição, que é o seguinte, que ele diz que o perdão nos permite entender como Deus nos perdoou. E isso é verdade, irmãos. Durante é interessante que durante esse trechozinho, né, da inspiração, o Max Lucado, ele nos remete a uma história que é bem interessante, que é a história, né, da parábola do servo que não queria perdoar. E eu vou apenas relatar de forma rápida o contexto dessa parábola, que diz o seguinte, né? Isso Jesus Cristo está falando ali sobre como tratar um irmão que peca, né? E aí Paulo se aproxima de Jesus e pergunta para ele, olha, Senhor, mas quantas vezes meu irmão pecará contra mim e quantas vezes eu devo perdoá-lo? Jesus fala, até 7, né, vezes, né, 7. Ou seja, Jesus dá ali uma ideia, né, no contexto que a gente tem estudado, no contexto que a maioria dos estudiosos tem falado, tá? E uma questão de infinito. Quantas vezes ele pecar, quantas vezes nós devemos perdoá-lo. E aí ele traz para a gente uma parábola que fala justamente na situação de 2 homens, né? Um homem que devia muito dinheiro para o seu senhor, tá? E aí ele vai até esse senhor prestar contas, e no momento que ele chega nesse senhor, ele fala que não tem o dinheiro que devia àquele senhor, aquele homem rico. Então, o senhor daquele homem, né, comovido pela sua situação, perdoa-lhe a dívida, né, e o manda para casa. No caminho de volta para casa, esse homem encontra um servo seu, né, uma pessoa que lhe devia uma quantia ínfima de recurso em comparação ao que ele havia acabado de ser perdoado. Esse homem, por sua vez, ao invés de adotar a mesma sistemática, né, o mesmo modelo que o seu senhor adotou com ele, de perdoar, já que ele havia sido perdoado de um valor muito maior, ele simplesmente oprime aquele servo e manda prender o servo,
né, e a sua família, até que aquele servo tenha condições de ter o dinheiro para lhe pagar. Então, sabendo dessa história pela voz de outras pessoas, né, o servo, o senhor daquele ingrato, né, manda chamá-lo e faz para ele o seguinte questionamento, né? Olha, eu te perdoei uma dívida enorme que você tinha para comigo. Você não conseguiu sequer perdoar o seu servo e ainda mandou prendê-lo por uma dívida muito menor do que a que você tinha comigo. Então, por essa situação, por você ter feito desta forma, você será preso e você terá também sua família presa em função dessa sua ingratidão, né, ou dessa sua maldade em não transmitir o perdão que eu te dei. Do mesmo modo, irmãos, funciona em relação a nós, a Cristo. Isso é um análogo, né, à nossa relação com Cristo. Todos os dias você está pecando. Todos os dias eu estou pecando. Todos os dias, né, nós estamos ali fazendo bobagem, né, e sempre estamos ali pedindo ao Senhor: Senhor, nos perdoa os pecados, Senhor, nos perdoa os pecados. E muitas vezes, a gente, embora nós tenhamos sido perdoados de forma grandiosa por Deus, nós não conseguimos transmitir o perdão, esse perdão que Deus nos colocou, que Deus nos deu, nós não conseguimos transmitir a outras pessoas e continuamos guardando mágoas, né, guardando rancor de pessoas, né, fazendo desse pecado um bichinho de estimação, né, nutrindo essa raiva, nutrindo esse sentimento ruim, né, e Deus nos coloca justamente isso: olha, se você foi perdoado, perdoe, libere perdão. Então, quando a gente consegue perdoar, né, esse sentimento, essa ação de perdoar nos permite entender como Deus nos perdoou. Então nós temos que pensar sempre que nós estamos perdoados todos os dias pelo Senhor e que nós devemos perdoar assim como Ele tem nos perdoado. Com relação à reação que nós devemos ter, né, diante desse estudo, diante dessa palavra que Paulo nos coloca, ele faz o seguinte questionamento: em que ocasião você se sentiu mais impressionado e comovido pela misericórdia de Deus? Olha, irmãos, isso aqui é uma pergunta muito pessoal, né? Você vai ler o texto, você vai ler a história, né, e a lição, e você deve responder isso de forma bastante pessoal, porque acho que cada um de nós tem uma situação em que a gente se sentiu comovido, impressionado pela misericórdia de Deus. Eu, particularmente, o pastor Joés é testemunha disso, né, que quando eu cheguei para ele, que eu falei para vocês que eu tinha sido muito magoado por um pastor de uma igreja que eu fiz parte, o pastor Joés agiu exatamente como eu falei anteriormente, como um pacificador. E a primeira coisa que ele me fez na época foi ler o livro de Tiago, para eu falar, para entender como é que como a gente deve se comportar em relação à nossa língua. Confesso aos irmãos que na época eu fiquei muito chateado, né? E assim, porque eu tinha essa expectativa de que, enquanto meu amigo, na época o pastor Jesus não era pastor, mas era meu amigo, pessoal, a gente é amigo de muito tempo, eu acho que ele deveria ter me apoiado, ter falado que eu estava certo, e pelo contrário, ele foi justamente no sentido oposto dessa ideia. E ele disse para mim o seguinte: olha, o fato de você estar chateado, e é uma coisa que a gente faz muito, a gente começa a professar palavras de maldição na vida das pessoas que das quais a gente foi ferido. E eu fiz isso, né? Eu comecei a maldizer aquela pessoa, eu comecei a dizer que aquela pessoa não era pastor, que aquela pessoa o ministério daquela pessoa era uma farsa, e comecei a espalhar essa informação. E depois de ler, né, o livro de Tiago, né, e eu perceber, né, conforme o pastor Joés me disse, né, o motivo de o fato de você estar chateado não lhe dá o direito, né, não lhe dá o direito de pecar contra ele. E eu estava fazendo isso. Tá? E eu fiquei muito comovido na época, impressionado com a misericórdia de Deus que me fez, né, através do pastor Joésio, né, através de outras pessoas com as quais eu convivi,
e que me incentivaram a isso, me fizeram retornar àquele pastor humildemente e pedir perdão para ele pelo que eu tinha feito. E naquele momento ele também, né, me perdoou, e poder perdoá-lo, né, pelo que ele tinha feito comigo, e ver no final daquela cena, daquele final de tarde, nós dois podermos nos abraçar, chorando e entendendo a misericórdia de Deus na nossa vida. Para mim foi um momento extremamente especial, um momento único que mudou a minha vida a partir dali, né? E eu posso dizer aos irmãos que hoje eu vivo sempre em busca de manter boas relações com as pessoas, e sempre que alguém me magoa, né, ou que eu magoo alguém, eu tento restituir, pedir perdão. E também eu não costumo, né, não gosto de guardar qualquer tipo de rancor com qualquer pessoa, porque eu sei o quanto isso faz mal pra gente, eu sei o quanto isso machuca a gente, tá? E aí, muitas vezes o que é complicado, que às vezes acontece também, é que a gente se sente magoado por pessoas e a gente não fala. E muitas vezes a pessoa que nos magoou, né, na nossa cabeça pelo menos, ela nem sabe que o fez. Ela nem sabe que a pessoa está magoada com ela. Então ela fica sendo acusada, né, e vamos dizer, assassinada em nossa mente, porque a palavra de Deus fala sobre isso, né? Ela ser assassinada em nossa mente, sem que ela sequer saiba, né, o que está acontecendo. Isso já aconteceu comigo também, de um irmão, depois de muitos anos, conversar comigo: olha, eu quero confessar uma coisa para você. Aquela fala que você fez, aquela palavra que você disse naquele dia, o engraçado é que eu nem sequer tinha direcionado a palavra para o irmão, né? Mas ele se sentiu ofendido, eu me senti ofendido, e até hoje eu estava com raiva de você em função disso. Mas depois, inclusive a gente estava dando um estudo sobre perdão, e aí ele disse: mas hoje Jesus me perdoou, Jesus me libertou desse sentimento, e eu quero te pedir perdão, irmão. Então veja como é libertador, veja como é maravilhoso a gente poder perdoar e ser perdoado. Uma outra fala, né, uma outra pergunta que o Max Lucado nos coloca é: quais os riscos de buscar o perdão e quais os riscos de não buscá-lo? Bom, diante do que a gente já comentou agora há pouco, os irmãos podem perceber que um risco da gente buscar o perdão, um problema que pode acontecer é que a pessoa que está ofendida, né, ela possa não querer receber, né, ou não possa não querer nos dar esse perdão. Mas é importante, assim como a Bíblia fala para a gente, que quando a gente vai entregar uma oferta ao Senhor, nós devemos, antes de tudo, deixar a nossa oferta no lugar, caso nós saibamos que há alguém que está magoado conosco, ferido conosco, devemos ir pedir o perdão à pessoa antes de entregar a nossa oferta. Quando a gente pede, irmãos, o perdão de alguém, a gente transfere a responsabilidade para aquela pessoa. Porque quando a gente pede perdão para alguém, né, a gente dá espaço para que o Espírito Santo do Senhor, né, ele trabalhe o nosso coração e nos livre de toda a mágoa, de toda a revolta. Tá? E quando a gente transfere isso, a gente coloca a brasa viva na cabeça daquele irmão. Ele vai ficar pensando naquilo. E o Senhor vai trabalhar naquele coração. Mesmo que ele não nos perdoe de imediato, né? Mas o Senhor vai trabalhar naquele coração e com certeza o Senhor vai fazer a mudança que deve ser feita. Então há um risco realmente da pessoa não aceitar, né? E se a pessoa pecou contra nós, né, nos magoou, há um risco também, né, de a gente perdoar essa pessoa e ela voltar a fazer, né? Mas aí, uma coisa que é interessante, se a gente fizer uma analogia, quantas vezes Jesus nos perdoou e a gente volta a fazer o mesmo erro, né? E aí a gente volta para aquela pergunta lá de Pedro: quantas vezes devo perdoar, Senhor? 70 vezes 7. E aí, uma coisa que é importante a gente destacar, não é que você vai perdoar a pessoa e vai aceitar que a pessoa faça sempre a mesma coisa com você, né, lhe prejudique novamente naquelas situações. Mas é claro que enquanto seres humanos, nós temos sentimentos, nós sabemos, né, que nós não vamos nos arriscar mais, muitas vezes, com aquela pessoa. Vamos ter ressalvas, tá?
mas não podemos deixar que essas ressalvas nos tire da graça do Senhor, né, e nos faça perder a comunhão. Tá? A gente pode tratar com as pessoas com verdade e com amor. Tá? É isso que a palavra de Deus nos coloca. Nós devemos tratar as pessoas com verdade e com amor. Né? Seja aí as nossas palavras, né, como salmos, né, com perfume agradável. Então, nós devemos tratar as pessoas com verdade. Né? A Bíblia fala sobre isso para a gente. Então, olha, se há uma situação, uma coisa comum, o irmão te pediu dinheiro emprestado e ele não pagou. Você vai perdoar o irmão. Mas se o irmão me pedir dinheiro novamente emprestado, você, né, possivelmente você não vai emprestar. Por duas razões. Primeiro, porque você tem o receio que possa acontecer de novo. E se acontece de novo, pode gerar o risco de vocês se separarem em função da mágoa, né, do mal-estar que isso vai causar. Tá? Então, tem essas questões que a gente tem que tomar cuidado, tem essas questões que a gente temos que nos precaver, mas, antes de tudo, nós devemos perdoar, né, e tentar evitar, né, qualquer tipo de mágoa ou resquício que fique em nosso coração. E qual é o risco da gente não buscá-lo? Esse é mais complicado. A palavra de Deus nos diz que nós devemos perdoar, né, que Deus vai nos perdoar, nos pede, na verdade, na oração do Pai Nosso, que o Senhor perdoe nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Então, uma pré-condição, pelo que está escrito no livro de Mateus, para que o Senhor nos perdoe as dívidas, é que nós estejamos também perdoando aqueles que nos têm ofendido, que nos são devedores. Assim como aconteceu na parábola de Mateus, que a gente acabou de ler, quando aquele servo, tendo sido perdoado, não perdoou o seu servo, né, em seguida com uma dívida menor. E aí foi condenado pelo Senhor. Tá? Então, se a gente quer ser perdoado dos nossos delitos, nós devemos perdoar também as pessoas que são nos devedores. E isso é o primeiro problema da gente não buscar. Então, essa condição. Se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele e o Senhor recompensará você. É o que diz em Provérbios 25, 21 e 22. Então perceba que o perdão, ele não é algo, tá? Ele não é algo que dependa da vontade da outra pessoa. Tá? Ele não é algo que dependa da vontade da outra pessoa. Aquela pessoa, ela não veio me pedir perdão, por isso eu não a perdoo. Não. Você deve perdoar independente dela pedir ou não perdão. Porque no momento em que você faz isso, duas coisas podem acontecer. A primeira, muitas vezes as pessoas podem nem saber que tenham pecado contra você ou tenham magoado você, como eu falei anteriormente. A outra situação é que, caso isso tenha ocorrido, você vai colocar na cabeça dessa pessoa brasas vivas. As pessoas vão começar a refletir sobre aquilo. Tá? E uma outra consequência é que o Senhor vai recompensar você em função do seu ato. Perceba que o texto de Mateus 6,12 fala também um pouco sobre isso. Né? Perdoa, né, os meus pecados, assim como eu tenho perdoado. Então, se eu perdoo, peço que tu me perdoes também, Senhor. É uma condição. E uma outra coisa importante, irmãos, é que nós não podemos não podemos carregar defunto nas costas. Tá? Então, quando a gente não perdoa, o risco é que nós morramos. Além de nós sermos assassinos, porque a palavra de Deus nos fala, né, que aquele que não ama seu irmão é assassino, é homicida, há também o risco de você morrer junto com aquela pessoa, né, carregando o defunto nas costas. O que eu vou tentar explicar essa situação do carregar defunto nas costas é o seguinte: vocês sabem que os romanos, eles eram muito talentosos quando o assunto era causar mortes horríveis. Né? Então a tortura no mundo romano era uma coisa que eles tinham um certo prazer em realizar. E uma das formas de se matar uma pessoa na época, tá? Existiam várias. A crucificação, por exemplo, é vista como uma das formas mais terríveis de morte. Mas haviam outras também terríveis. Uma delas era o seguinte: quando a pessoa era condenada, os romanos, né, segundo consta,
não sei exatamente se aconteceu dessa forma. Eu sei também que os romanos tinham o costume de abrir um burro, tá? Matava um burro, abria, tirava as vísceras do burro do seu corpo e pegava um condenado, colocava dentro daquele corpo do burro e costurava, deixando apenas a cabeça da pessoa de fora, para enquanto aquele cadáver do burro ia sendo ia sendo deteriorado, né? ia ficando podre, a pessoa ia morrendo aos poucos ali dentro daquele cadáver. Mas acontecia também dele muitas vezes colocar um cadáver amarrado às costas da pessoa que era condenada. E o que acontecia? Essa pessoa acabava tendo que carregar esse cadáver nas suas costas. O problema, irmãos, é que era uma forma terrível de morrer. Por quê? Aquele cadáver ele ia apodrecendo, as larvas iam tomando conta daquele corpo, né? E à medida que essas larvas iam comendo a carne daquele cadáver, ela também comia a carne da pessoa que estava viva. E quando a gente não perdoa, é como se a gente estivesse carregando esse defunto, né, esse cadáver nas costas. Né? Aquela putrefação que está acontecendo, ela vai começar a consumir a nossa carne. Ela vai começar a deteriorar, né, a nossa vida. Ela vai começar a nos destruir por dentro. Então, irmãos, dar perdão, né, receber perdão, tem essa reflexão que a gente deve fazer, tá? Há muito mais riscos, né, em a gente, vamos dizer assim, buscar, né, o perdão do que não buscá-lo, né? Quando a gente não busca o perdão, a gente vai estar carregando o defunto nas costas. Uma outra questão que ele coloca para a gente é quais os perigos de perdoar alguém que traiu você. Bom, o perigo principal é que a pessoa faça de novo, né? E a gente já viu isso lá na história na pergunta do Pedro, quando ele pergunta quantas vezes nós devemos perdoar, ele diz lá que é 70 vezes 7. Então, e é importante também, tá? Destacar que o perdão é tão importante que já foi descoberto, inclusive, pelas revistas científicas, que o perdão reduz o risco de infarto. Então, perdoar faz bem para a saúde, irmãos, tá? Então, há o risco sim da pessoa fazer de novo, mas aí a gente já conversou sobre isso lá um pouco atrás, dos cuidados que a gente deve ter para não acontecer novamente, tá? Mas lembrando que a gente deve perdoar sempre, independente das vezes que a pessoa cometer erros conosco, assim como Deus tem nos perdoado, independente dos erros que a gente comete. Uma outra questão importante, em alguma ocasião Paulo certamente sugeriu que Onésimo retornasse ao seu senhor. O que você acha que ele sentiu, né? O que ele disse? Né? Então, possivelmente o Onésimo aqui ele deve ter ficado, né, quando isso aconteceu, quando esse questionamento de Paulo deve ter colocado, a primeira coisa que o Onésimo deve ter pensado é que ele estava com medo. Né? Nós sempre temos medo, irmão, de nos dar ou nos deparar com as consequências dos nossos erros. Né? E aí, eu entendo que no primeiro momento o que Onésimo deve ter pensado é no medo que ele tinha em ter um contato novamente com Filemon, né, e responder por tudo aquilo que ele iria ter que responder em função do crime que ele cometeu. Mas aí vem o Paulo como intercessor, vem Paulo como mediador, né, e consegue aí tratar isso junto a Filemon e fazer com que Filemon receba o Onésimo de bom grado como irmão em Cristo. Uma outra questão que o Max Lucado nos coloca é: em que momento a raiva se transforma em falta de perdão? Em que instante a falta de perdão se transforma em amargura? Quando vocês ficarem irados, diz a palavra do Senhor, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. É o que diz Efésios 4, 26 e 27. Em que momento a raiva se transforma em falta de perdão? Quando você começa a remoer isso. Quando você deixa que o sol se ponha sobre a sua ira e quando você começa a dar espaço ao diabo para atuar na sua vida. Em que instante a falta de perdão se transforma em amargura? Quando esse mal se instaura no seu coração e você fica como se transportando um defunto nas suas costas e sendo consumido por isso.
É o que a gente percebe, né? Quando você dá espaço ao diabo, ele vai usar, pode ficar certo, ele vai usar isso, né, como um campo minado, e qualquer ação que aquela pessoa fizer vai ser sempre uma ação contra você na sua cabeça. Então, perdoe, né? Porque quem odeia o irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. É o que diz João 3,15. Perdoe, irmão. Não deixe que essa raiz de amargura fique no teu coração. Não permita, não transforme, né, essa falta de perdão em amargura. Não dê espaço ao diabo, porque é isso que a palavra do Senhor nos diz, nos orienta. Em qual relacionamento Deus pode estar levando você a atuar como pacificador esta semana? Bom, mais uma pergunta pessoal que o Max Lucado nos coloca. Então cada um dos irmãos aí pode estar pensando em uma situação típica depois de ter lido esse texto e ter compartilhado essa mensagem. Mas eu particularmente, né, nessa semana, Deus me usou como pacificador sim, numa questão de trabalho, né, numa relação, na verdade, contratual entre empresas, onde eu tive que fazer um relatório para explicar, né, tentar apaziguar uma situação de estresse que a gente está vivendo, de mal-estar entre esses dois grupos, né? A empresa que eu trabalho e a empresa que é contratada nossa. E a gente tem sempre que estar medindo, né, essa questão e tentando ajustar para que as duas partes possam estar se entendendo. Mas muitas vezes Deus tem me usado, né? Minha esposa costuma dizer para mim que eu sou um pacificador nato. Por quê? Sempre que a gente tem um questionamento sobre alguém, eu disse, meu amor, vamos tentar ver o lado da outra pessoa, vamos tentar entender qual a situação que levou a isso. E porque eu acho que esse deve ser o sentimento que a gente deve ter que ter, buscar sempre olhar o lado do outro, ter empatia pelo outro, para tentar entender o que está acontecendo e qual a situação levou, né, àquela reação que ele teve. Então eu acho que a gente tem que ter esse sentimento no coração, e é isso que ele está perguntando para a gente, e eu espero que o irmão tenha feito uma reflexão sobre isso e pensado aí em que momento, né, Deus está querendo te usar como um pacificador, porque os pacificadores herdarão o reino dos céus. Então, irmãos, para quase finalizando, o Márcio Lucado ele sempre deixa uma lição de vida para a gente. E eu achei bastante significativo esse trecho, né, da palavra que ele coloca como lição de vida, que diz o seguinte: quando perdoamos, oferecemos a quem nos ofendeu e ao mundo um vislumbre do coração de Deus. E é verdade, né? Quando a gente perdoa alguém, a gente faz justamente o que ninguém espera. E isso é fascinante. Ainda falando sobre questão de perdão, eu tive um problema muito sério de perdão, e o pastor Joés conhece bem essa história, com uma pessoa da família, né, que foi a minha sogra. E aqui não vou fazer nenhuma menção à questão de sogra, porque tem, né, muitas piadas a respeito disso, mas a gente teve um desgaste muito grande. E é impressionante, né, o que Deus fez nas nossas vidas, nos levando a perdoar aquela pessoa, né, e resgatando aquela pessoa. Graças a Deus a gente hoje tem uma relação, claro que sempre uma relação, nem sempre, né, a relação entre sogra e genro é tão boa, mas a gente consegue hoje, né, compartilhar de situações, de momentos que possivelmente não iríamos compartilhar se aquela mágoa, se aquela revolta, né, tivesse no nosso coração. E com certeza, né, oferecer perdão a uma pessoa na situação como essa faz com que aquela pessoa possa refletir e possa enxergar Deus agindo na nossa vida. Então, quando a gente vai pregar para alguém, nossas ações, nossas atitudes muitas vezes falam muito mais do que as nossas palavras. E as pessoas estão de olho na gente. A gente falou na última mensagem que a gente falou no domingo à noite, que nós somos exemplos mesmo sem que nós queiramos. E quando a gente perdoa alguém, a gente mostra para a pessoa que Deus está em nós, que Deus está em nosso coração, que Ele é nosso Senhor, porque pela nossa vontade, possivelmente, nós não iríamos fazer ou dar aquele perdão. Mas Deus agindo no nosso coração faz com que a gente possa transmitir perdão, porque Ele nos perdoou primeiro. Para encerrar a lição de hoje, eu quero fazer aqui um exercício, né, que o Max Lucado nos deixa na última parte da sua lição.
em que ele nos invoca, nos convoca a colocar, a orar por alguma pessoa, né, pela qual nós tenhamos guardado rancor, né, nós tenhamos aí, né, estado como quem tem um defunto nas costas, amargurado e sendo consumido por essa falta de perdão. E aí eu queria convidar você a colocar nesses espaços em branco que estão aí nessa lição, tá? No seu pensamento, ou no seu caderno, ou no seu livro, o nome daquela pessoa que você tem esse rancor, que você possa perdoá-la a partir de agora. E diz o seguinte: Pai, perdoa-me por guardar rancor contra essa pessoa. Da mesma forma que tu me perdoaste, eu desejo perdoar esta pessoa, Senhor. Ajuda-me a aprender a bela e rara habilidade de demonstrar misericórdia. Faz-me relembrar diariamente a promessa: bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. E com essa palavra, irmãos, nós nos despedimos, né, desejando aos irmãos um domingo abençoado e que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa nos guardar, que Ele possa resplandecer o seu rosto sobre nós e nos dar a paz. Amém. Apenas um som em meu coração, meu Deus e meu Pai, eis o desejo, ouvir tua voz. Primeiro te ouvir, realmente te conhecer, a intimidade que um filho anseia ter. Me curvo diante de ti, soberano Deus e Pai. Com louvor eu proclamo assim: sou fruto da graça, do amor que me basta, sou teu. Apenas um som em meu coração, meu Deus e meu Pai, eis o anseio, ouvir tua voz. Primeiro te ouvir, realmente te conhecer, intimidade que um filho anseia ter. Me curvo diante de ti, soberano Deus e Pai. Com louvor eu proclamo assim: sou fruto da graça, do amor que me basta, sou teu. Belo momento, nova canção, som que vem do céu, trovão ou silêncio, adoração. Primeiro te ouvir, realmente te conhecer, experimentar a intimidade que um filho
anseia ter. Me curvo diante de ti, soberano Deus e Pai. Com louvor eu proclamo assim: sou fruto da graça, do amor que me basta, sou teu. Me curvo diante de ti, soberano Deus e Pai. Com louvor eu proclamo assim: sou fruto da graça, do amor que me basta, sou teu. Do amor que me basta, sou fruto da graça, do amor que me basta, sou